Existe um erro que destrói a saúde de milhões de idosos em silêncio. Enquanto muitos perdem força, memória, energia e saúde, outros seguem lúcidos, ativos e muito mais fortes que a maioria das pessoas da mesma idade. E o que ninguém te conta é que existe um alimento simples, barato e poderoso que faz parte da rotina de quem chega aos 80, 90 ou até 100 anos com saúde invejável. Esse alimento regula o colesterol, protege o coração, preserva a memória, combate a perda muscular e mantém sua glicose equilibrada sem picos de energia. E quando você descobre o poder dele, principalmente se consumir da maneira certa, seu corpo inteiro começa a funcionar melhor. O nome dele? Abacate. E quem come abacate todo dia percebe uma transformação real e rápida na saúde. Porque o abacate protege seu coração e regula sua pressão. Por trás de muitos infartos, derrames e problemas cardíacos silenciosos, existe algo que quase ninguém percebe: a inflamação crônica das artérias. Ela surge lentamente, sem sintomas claros, enquanto o colesterol ruim se acumula nas paredes dos vasos e a pressão começa a subir, desgastando seu coração todos os dias, sem que você perceba. E aqui está o que a indústria nunca fez questão de te contar. Existe um alimento capaz de blindar seu coração de forma natural. E ele não vem em cápsulas, nem em fórmulas caras. Ele vem da natureza, está na feira, no mercado e cabe no seu café da manhã. O abacate é uma das maiores fontes de gordura monoinsaturada, a mesma que protege o coração dos povos mais longevos do planeta, como os mediterrâneos. Essa gordura não só limpa suas artérias, como também ajuda seu fígado a produzir mais HDL, que é o colesterol bom, aquele que literalmente varre o colesterol ruim, LDL, do seu sangue. E não para por aí. O abacate é uma verdadeira bomba de potássio, um mineral que a maioria dos idosos tem deficiência e que é fundamental para a saúde cardíaca. O potássio relaxa os vasos sanguíneos, melhora a circulação e ajuda a eliminar o excesso de sódio, aquele mesmo que faz sua pressão disparar sem que você perceba. Sabe aquela pressão que sobe sem explicação? Sabe aquele cansaço ao subir uma escada, aquele aperto no peito, aquele inchaço nas pernas? Na maioria das vezes, são sinais de um sistema cardiovascular sobrecarregado. E é aqui que o abacate faz a diferença. Reduz inflamações internas, diminui colesterol ruim, LDL, aumenta colesterol bom, HDL, controla a pressão arterial naturalmente, melhora a saúde das artérias e previne placas de gordura. Estudos mostram que quem consome abacate regularmente tem menor risco de hipertensão, menos infartos, menos AVC e vive mais, com mais qualidade, mais disposição e menos remédios. O abacate não é só uma fruta, é literalmente um escudo natural para seu coração. E quem entende isso, inclui no prato todos os dias, especialmente no café da manhã, quando seu corpo mais precisa de energia limpa, estável e protetora. Como ele fortalece os músculos e ajuda a prevenir perda de massa magra. Existe uma verdade dura, mas que precisa ser dita. Você não perde músculos porque está envelhecendo. Você envelhece rápido justamente porque está perdendo músculos. A perda de força, equilíbrio, resistência e energia que atinge milhões de pessoas após os 50, 60, 70 anos não é natural da idade. É fruto da sarcopenia, a perda silenciosa e progressiva de massa magra. E ela não dá sinais no começo. Ela começa sutil. Fica mais difícil levantar da cadeira. Você sente mais cansaço ao subir uma escada. Carregar uma sacola de supermercado já exige mais esforço. As pernas parecem perder força. E de repente, surge o medo de cair. E o que ninguém te conta é que uma vez que você perde massa muscular, você começa a perder tudo junto. Força, equilíbrio, autonomia e, por consequência, qualidade de vida. Mas aqui está o que poucos sabem. O abacate é um dos alimentos mais poderosos na prevenção e na reversão desse processo. Você pode estar se perguntando, mas abacate não é só gordura? E a resposta é justamente essa gordura que muda tudo. O abacate é riquíssimo
em gorduras monoinsaturadas, que têm um impacto direto na sua saúde hormonal. Após os 50, homens e mulheres sofrem uma queda natural na produção dos hormônios anabólicos, especialmente a testosterona e o GH, hormônio do crescimento. Esses hormônios são fundamentais para que seu corpo consiga preservar, reparar e construir músculos. E sabe o que a maioria das pessoas faz sem saber? Segue dietas pobres em gordura, acreditando que isso é saudável. E com isso, acelera a perda muscular, a queda hormonal e o envelhecimento precoce. O abacate, ao contrário, fornece a matéria-prima certa para que seu corpo continue produzindo hormônios que sustentam sua vitalidade, sua força e sua massa magra. E não é só isso. O abacate entrega um combo nutricional raro, difícil de encontrar em qualquer outro alimento. Potássio em altíssima concentração, que melhora a contração muscular, previne cãibras e fortalece as fibras musculares. Magnésio é essencial para a produção de ATP, a energia que move suas células, seus músculos e todo o seu corpo. Vitaminas do complexo B, que são fundamentais para transformar alimentos em energia, alimentar suas células e seus músculos. Vitamina E e antioxidantes, que combatem inflamações silenciosas nos tecidos musculares, nas articulações e nas fibras, reduzindo dores e rigidez. Gordura boa, que não só protege suas células, mas também potencializa a absorção dos aminoácidos das proteínas que você consome. Ou seja, você passa a aproveitar melhor cada grama de carne, ovos, frango, feijão ou qualquer fonte proteica da sua dieta. Na prática, quem inclui abacate no café da manhã ou na rotina diária percebe em pouco tempo aumento da força muscular, mais disposição física para tarefas simples e também para se exercitar, menos dores musculares e articulares, melhora do equilíbrio, da resistência e da autonomia, risco muito menor de quedas, fraturas e internações, e principalmente um envelhecimento muito mais lento e saudável. A ciência é clara. Pessoas acima dos 60 anos que consomem fontes regulares de gorduras monoinsaturadas e magnésio, como o abacate, têm até 33% menos risco de desenvolver sarcopenia, fraqueza e dependência física. Portanto, não é exagero dizer, o abacate não é só um alimento, é um escudo natural contra a fraqueza, contra a dependência e contra o envelhecimento precoce. Envelhecer não é sinônimo de perder força. É sinônimo de escolher, ou não, os alimentos certos que sustentam seu corpo, seus músculos e sua vida. E quem entende isso, nunca mais vive um dia sem abacate no prato. O impacto que ele tem na memória, foco e saúde cerebral, após os 60, 70, 80 anos. Poucas coisas são tão assustadoras quanto sentir que sua mente começa a falhar. Não reconhecer nomes, esquecer conversas recentes, perder o fio da memória no meio de uma frase, ter lapsos que parecem pequenos no começo, mas que, com o tempo, se tornam assustadores. É como se, aos poucos, você começasse a perder pedaços de si mesmo, pedaços da sua história, pedaços da sua identidade. O que quase ninguém sabe, e o que quase ninguém te conta, é que isso não é normal. Isso não é coisa da idade. Isso tem causa. E também tem solução. Grande parte desses problemas de memória, foco, confusão mental e até dos quadros de demência começa com algo invisível aos olhos. Inflamações silenciosas no cérebro, deficiência de nutrientes essenciais para os neurônios, excesso de picos de açúcar que envenenam, aos poucos, as células cerebrais. E aqui entra um dos alimentos mais subestimados e mais poderosos para proteger sua mente: o abacate. O cérebro humano é feito de 60% de gordura. E a qualidade dessa gordura é determinante para que os neurônios consigam se comunicar, formar memórias, processar informações e garantir clareza mental. O que o abacate faz no seu cérebro vai além do que muita gente imagina. Suas gorduras monoinsaturadas atuam diretamente na formação e manutenção das membranas dos neurônios. Membranas mais fortes, mais flexíveis e saudáveis garantem uma comunicação mais rápida e eficiente entre os neurônios. Isso é foco, clareza, memória
e raciocínio afiado. Ele é uma das maiores fontes naturais de luteína, um antioxidante que age diretamente no cérebro. Estudos mostram que idosos com altos níveis de luteína no sangue apresentam funções cognitivas até 11 anos mais jovens do que aqueles com baixos níveis desse nutriente. É riquíssimo em vitamina E, um dos antioxidantes mais potentes contra o envelhecimento cerebral. A vitamina E protege os neurônios da ação dos radicais livres, que destroem as células cerebrais e aceleram o declínio cognitivo. Oferece magnésio e potássio, minerais essenciais que equilibram a transmissão elétrica dos neurônios, ou seja, eles garantem que seu cérebro funcione como uma verdadeira central de comando, ativa, ágil e precisa. E talvez o mais importante, o consumo diário de abacate protege contra a resistência à insulina no cérebro. Pouca gente sabe, mas o cérebro também sofre quando o corpo fica resistente à insulina. Isso se chama diabetes tipo 3, o diabetes do cérebro. Ele impede que os neurônios usem glicose, sua principal fonte de energia, levando à perda de memória, confusão mental, falta de foco, esquecimento constante e, com o tempo, doenças como Alzheimer. O abacate, ao fornecer energia limpa, sem picos de glicose, protege seu cérebro contra esse processo devastador. Na prática, quem inclui abacate na dieta percebe mais clareza mental, memória mais forte e ativa, raciocínio mais rápido, menos esquecimentos e menos lapsos, menor risco de demência, Alzheimer e declínio cognitivo. O que a ciência já confirmou é simples e direto. Cuidar da sua mente começa no prato. E poucos alimentos oferecem uma proteção tão poderosa quanto o abacate. Porque não existe riqueza maior do que viver muitos anos, com sua mente intacta, sua memória viva e sua história inteira preservada. Como ele equilibra a glicose, evita picos de açúcar e dá energia estável. O dia todo, existe um ciclo silencioso que adoece milhões de pessoas após os 50, 60, 70 anos. E que rouba, dia após dia, sua energia, sua disposição, sua memória e sua saúde. É aquele ciclo onde você acorda cansado, sente fraqueza, tremor, ansiedade. Come alguma coisa rápida para ter energia. Um pão, uma bolacha, um cafezinho com açúcar. Por alguns minutos, parece que funciona. Mas logo depois vem o baque. Fraqueza, cansaço, desânimo, sonolência, irritação. Isso tem nome: picos e quedas de glicose. E esse ciclo não só rouba sua energia, como acelera o envelhecimento, destrói sua saúde metabólica, te aproxima do diabetes, da pressão alta, do colesterol alto, da gordura no fígado, de infartos, AVC e declínio cognitivo. E aqui está algo que quase ninguém te conta. O que você escolhe no café da manhã e nas principais refeições define se você vai ter energia limpa e estável, ou se vai viver refém dos picos de glicose e da exaustão. O abacate é um dos alimentos mais poderosos para quebrar esse ciclo e devolver ao seu corpo aquilo que ele mais precisa: energia limpa, estável, constante e saudável. Sabe por quê? Ele é extremamente pobre em carboidratos, praticamente não gera aumento de glicose no sangue. Ao mesmo tempo, é altíssimo em gorduras boas, especialmente as monoinsaturadas, e a gordura tem uma função que poucos sabem: ela desacelera a digestão. Isso significa que, quando você come abacate junto com qualquer outra refeição, os carboidratos daquela refeição entram no seu sangue de forma lenta, gradual, sem picos e sem quedas bruscas. Isso estabiliza a glicose, evita os picos de insulina e mantém seus níveis de energia constantes por horas. E mais, o abacate é riquíssimo em fibras, e as fibras são fundamentais para criar uma barreira física no intestino, que faz com que a absorção dos açúcares dos alimentos aconteça devagar, protegendo você contra picos de glicemia. Com isso, ele não só te protege contra o diabetes, mas também contra aquele ciclo vicioso de fome a toda hora, desejo por doces, sonolência após as refeições, cansaço inexplicável e falta de foco. O resultado? Pessoas que consomem abacate no café da manhã ou que incluem nas refeições do dia relatam:
energia limpa e constante durante horas, menos fome descontrolada, zero desejo por açúcar e carboidratos ruins, mais foco, mais disposição, mais produtividade, redução drástica no risco de desenvolver resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes tipo 2. E mais do que isso, estudos mostram que dietas ricas em gorduras monoinsaturadas, como as do abacate, não só estabilizam a glicemia, como também melhoram a sensibilidade à insulina, que é a chave para a longevidade metabólica, saúde hormonal e envelhecimento saudável. É simples. Se você controla sua glicose, você controla seu envelhecimento. Quem vive com glicose descontrolada, vive inflamado, cansado, vulnerável e com o corpo em colapso. O abacate não é só um alimento, é literalmente uma chave metabólica, uma ferramenta poderosa para te livrar do ciclo que adoece milhões e entregar a você aquilo que vale mais do que qualquer coisa: vitalidade, disposição e saúde. E a forma certa de consumir para ter todos esses benefícios, principalmente no café da manhã. Não adianta saber que o abacate faz bem, se você não souber como consumir da maneira certa para extrair tudo o que ele pode oferecer ao seu corpo. E aqui mora um dos maiores erros que a maioria das pessoas comete. Elas até comem abacate, mas comem do jeito errado, na hora errada e pior, combinado com alimentos que sabotam seus próprios resultados. Se você quer que o abacate atue no seu corpo como um verdadeiro remédio natural, protegendo seu coração, seus músculos, sua mente e seu metabolismo, o momento mais poderoso para consumir é no café da manhã. Sabe por quê? Porque é pela manhã que seu corpo mais precisa de energia limpa, estável, de nutrientes que sustentem suas células, seus neurônios, seus músculos e seu equilíbrio hormonal. E é nesse horário que a maioria das pessoas faz o pior possível. Come pão branco, biscoito, bolo, café com açúcar. Começa o dia inflamada, cheia de picos de glicose, produzindo insulina descontroladamente e entrando num ciclo de fome, cansaço, ansiedade e desequilíbrio que dura o dia inteiro. Mas quando você escolhe começar o dia com abacate, você inverte completamente esse jogo. O que a ciência mostra e que funciona na prática. O abacate deve ser a base da sua primeira refeição do dia. Ele entrega gorduras boas e fibras que estabilizam a glicemia, aumentam a saciedade e garantem energia estável por horas. Como consumir na prática? Pegue meio abacate, ou 1/4 se for grande. Adicione uma pitada de sal, limão e azeite de oliva extra virgem. Isso potencializa o efeito anti-inflamatório e protetor cardiovascular. Se quiser um sabor mais adocicado, pode ser com canela e algumas gotas de limão, mas nunca com açúcar, leite condensado, mel ou pão branco. Se quiser aumentar ainda mais o efeito sobre músculos, metabolismo e saciedade, adicione ovos mexidos, cozidos ou omelete. Proteína, mais gordura boa, é a combinação mais poderosa que existe para longevidade e energia. E se quiser ainda mais fibras, inclua chia ou linhaça. Isso melhora trânsito intestinal, microbiota e saúde metabólica. O que não fazer? Nunca combine com pão, bolacha, bolo, tapioca, mel, açúcar ou qualquer farinha refinada. Isso destrói todos os benefícios. Evite consumir junto de sucos de frutas, que são praticamente açúcar líquido e geram picos de glicose. O que acontece quando você faz isso? Seu corpo entra em estado de saciedade profunda e natural. Seus níveis de glicose e insulina permanecem estáveis. Sua mente fica mais focada, clara e ativa. Você ganha energia estável que dura horas, sem fome, sem cansaço, sem ansiedade. Seus hormônios ficam equilibrados, protegendo músculos, coração e cérebro. E a longo prazo você reduz drasticamente o risco de diabetes, infartos, AVC, Alzheimer, osteoporose e envelhecimento precoce. Porque quem começa o dia nutrindo suas células, em vez de inflamar seu corpo com farináceos e açúcar, envelhece mais devagar, com mais força, mais vitalidade e mais autonomia. O abacate não é só um alimento, é uma estratégia inteligente para quem quer viver muito e viver bem.